Vamos começar, antes de falar de São Paulo, vamos falar do cenário nacional? Acho que o cenário nacional é um cenário bastante complexo, com muitas dificuldades para o PT e a esquerda. Então, esse é o cenário neste momento, então é o cenário de primeiro turno. A grande massa dos municípios brasileiros não tem segundo turno, então a eleição já está definida. E dos 104 municípios que podem ter segundo turno, 52 apenas terão, metade terá, né? Metade não terá eleição. Então, está basicamente resolvido. É claro que você tem ainda o cenário do segundo turno, pode agravar tendências e pode, desfavorecendo alguém, favorecendo alguém, claro, é o que vai acontecer, mas o cenário geral é de uma vitória expressiva da direita e da extrema-direita e uma performance ruim do PT. Vamos lá, vou mostrar para vocês. Como eu disse, vai ter analista dizendo que o PT saiu muito bem, que se recuperou, a Gleisi dizendo que o partido cresceu muito em relação a 2020, mas esse discurso oficial, a verdade está aqui. Vou mostrar para vocês o que de fato aconteceu. Aqui, como eu imaginei, né, o Afonso perguntando o que houve com a Rebeca. Então, a Rebeca, gente, falei aqui no começo, Rebeca Mota, nossa, Rebequíssima, queridíssima, no sábado estourou a bolsa da Rebeca no 5º mês de gravidez, ela está internada em Campinas, vai ser induzido parto hoje, porque não tem líquido amniótico suficiente para sustentar a gravidez mais, e aí dou notícias. Então ela não vem hoje, provavelmente não virá amanhã, depois, vamos esperar para ver a evolução, eu vou contando aqui, e ela mandou um beijo para todo mundo, pediu para rezar, orar, torcer, mandar energia por ela, é o que vamos fazer todos, todas, todos nós. Bom, olha aqui, o PSD vai se consolidando como o maior partido brasileiro, 888 prefeitos até agora. Ó, falta definir uns 50, então o cenário não vai mudar muito, tá? O MDB continua como ali na liderança, foi o maior partido do país durante muitos anos, fica como segundo, o PP terceiro, o MDB com 865, o PP com 752, União Brasil com 589, o PL com 523, o Republicanos com 441. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os 6 partidos com mais prefeitos no país são de direita ou extrema-direita. É isso. Essa é a realidade. Aí depois vem o PSB com 312, o PSDB com 276, o PT não chegou, ficou atrás até do PSDB, com 253. Ah, cresceu em relação a 2020. Eu vou mostrar o quanto cresceu, mas em 2020 o presidente era o Bolsonaro, né? Agora é o Lula, né? Agora é o Lula. O PDT sai destroçado dessa eleição, com 151, Avante 136, Podemos 126, o PRD é a junção do antigo PTB com o Patriota, destroçado também, 77 apenas, e essa eleição marca o fim do trabalhismo, do que restava do famoso trabalhismo no Brasil. Tanto o PDT quanto o PTB, as duas faces das sobras do trabalhismo, saem em frangalhos dessa eleição. Depois o Solidariedade, 63, Cidadania, o ex-velho Partido Comunista, que virou depois... como é que é? Nem lembro, lá do Roberto Freire, isso é muito mal, com 33. Aí o PCdoB sai muito mal também, com apenas 19. O Novo com 18, o PV com 14, a Rede com 4. Vamos olhar o cenário? Vamos olhar no cenário. O Ludwig Gleison diz assim: nem nos tempos áureos do Lula, o PT nunca foi um partido municipalista, sempre foi de eleições mais nacionalizadas. Sim, PPS, é isso aí. PPS, o velho PCB que virou PPS e agora é Cidadania. Obrigado. Ludwig Gleison, sim e não. Sim, o PT nunca foi um partido enraizado profundamente, mas já teve muito mais prefeito, muito mais prefeito. Muito. A queda do PT realmente é muito grande e havia uma expectativa de uma grande recuperação. Não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. Quer ver, Ludwig Gleison, turma? Esse é o cenário do PT ao longo dos anos até 2020.
Então, veja aqui, em 2020, o PT estava com 183, aumentou, né? Falei aqui, 253. Olha o MDB. Não, deixa eu mostrar. Então, olha, veja o performance de queda até 2020. O MDB caindo muito, o PP subindo, o PSD, que é um partido relativamente recente, né? Não é o velho PSD pré-64, é um novo, ele surge em 2012, vinha crescendo, o PSDB despencando, o PL em crescimento não muito grande, vocês vão ver, vai crescer bastante agora, e o PT em queda a partir de 2012. Então, o PT, olha aqui, o PT nunca foi um partido municipalista, mas veio numa trajetória de crescimento no país até 2012. Aí vem a crise com Dilma e a partir de 2016, então, em queda, 2016 e 2020, 183 apenas. Vamos olhar o cenário agora, para entender se realmente... não, vamos olhar o cenário. Vamos olhar o cenário. Veja aqui. O MDB... as colunas que eu mostrei aqui são... o quadro... Não tem um quadro ainda montado. Eu montei esse quadro aqui. Quadro que tinha, eu peguei lá do pessoal do Poder 360, é 2004, 2008, 2012, 2016, 2020. Aí vejam na coluna aqui, a variação é referida a 2016 versus 2020, e aí a coluna aqui em branco, no canto, é agora o que a gente tem por enquanto de 2024. Então, veja, o MDB sai de 797 em 2020, ele tinha caído muito, né? Veja lá, o MDB sempre acima de 1.000. Ele teve uma queda brutal de 1.044 para 797 em 2020, perdendo 247 prefeituras e agora recupera-se. Vai para 865. O PP, que vinha ali ao redor das 500, em 2020 subiu para 700, agora 752. O grande fenômeno da eleição é o PSD, e o Kassab, então, portanto, uma das maiores lideranças políticas do país, com esse enraizamento. O Ozzy dizendo, Mauro ignora a Lava Jato. Não ignora a Lava Jato. Todo crescimento, mas é o cenário da luta política do país. É neste país que a luta política acontece, não é em outro. Né? Não é em outro. Vamos ver aqui, então, o PSD... 888, é agora o partido com maior número de prefeituras. O PSDB, veja, saiu lá de 865, tinha até mais prefeitos antes, de 2004, nos anos 90, vem numa performance de queda, agora 276. Mas mesmo assim está na frente do PT ainda. O DEM não existe mais, né? Agora é o União Brasil. Ele salta de 465 para 589, é um salto importante. O PL salta de 349 para 523, então ele vem num processo de crescimento. Aquele boquiroto, Valdemar Costa Neto, falou, vamos fazer 1.500 prefeitos. Sonho de uma noite de verão, era cascata aquilo lá. Né? Então, Então, vem nesse processo de crescimento o PL. Aí, o PDT cai de 318 para 151, cai pela metade. O PSB aumenta de 258 para 312. O PTB, que deixou de existir, vem também em queda acentuada, né? Caiu para 77, de 217 para 77. É o PRD atualmente. Republicanos é outro que cresceu fortemente. Ele pulou de 216 para 441. E o PT? O PT, então, pula de 183 em 2020 para 253 agora. Cresceu? Cresceu. Ele que vinha num decréscimo. Mas é preciso levar em conta o seguinte. Duas questões que é preciso levar em conta para entender o quadro difícil para o PT. Primeiro, é o partido da presidência da República. É o partido do presidente da República. Então, que ele ia crescer, isso todo mundo sabia que ia crescer. É o partido que tem as verbas. Segundo, esta é uma eleição nos municípios pequenos e médios que pode ser caracterizada como a eleição das emendas. Parlamentar que levou muita emenda para o município pequeno e médio, seus candidatos foram muito bem. Ou eles próprios, quando saíram candidatos, tiveram tenência à eleição.
o PT teve, proporcionalmente à sua bancada no Congresso Nacional, mais emendas do que os demais partidos. Então, o PT tinha a máquina nacional, ou tem, né, com o presidente Lula, e tem as máquinas das emendas. Então, crescimento muito abaixo do que seria esperado. Vamos olhar o cenário nacionalmente para a gente ver? Olha aqui, esse aqui é o desenho do PSD, para a gente olhar a distribuição político-geográfica da eleição. Esse cenário é o do PSD, que é o maior partido do país. E vejo assim, que ele vai subindo, né? Então, veja lá, Rio Grande do Sul fraco, Santa Catarina fraco, forte no Paraná, fortíssimo em São Paulo, é onde está o Kassab, muito forte em Minas Gerais, forte na Bahia, forte no Piauí. Acho que esses são os estados força do PSD. No Rio de Janeiro, mais ou menos. Então, vamos lá, ó, Piauí, Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Paraná. São os estados de maior força do PSD. Olha o PT. PT, o Partido Nordestino. Né? Aquele vermelho bem grandão à esquerda é porque é o maior município do Brasil, tá? O PT ganhou em São Gabriel da Cachoeira, tá? Lá no Amazonas. Por isso que está aquele vermelhão lá à esquerda. Então, o PT virou um partido nordestino. O PT, de fato, a gente vai ver ali. Ele tem expressividade no Ceará, no Piauí e na Bahia. Aí um pouquinho no norte de Minas Gerais, mas veja, por que é no norte de Minas Gerais? Porque já é Nordeste, né? Ali o norte de Minas Gerais, na prática, ele se integra geográfico-politicamente à dinâmica do Nordeste. E aí ele vai ter um pouquinho aqui no Rio Grande do Sul. Olha só o cenário do PT complexo. O PT, então, tem 253 prefeitos nesse primeiro turno. Olha, em 3 estados, ele tem mais da metade dos seus prefeitos. Na Bahia, ele tem 50, no Piauí, ele tem 50, no Ceará, ele tem 43. Então, ele tem 146 prefeitos nesses 3 estados. Metade seria 126, então bem mais do que a metade, em apenas 3 estados. Depois ele vai ter com alguma presença em Minas Gerais, com 35, mas como eu disse, é importante verificar que é norte de Minas Gerais. Então é Nordeste, né? Já é praticamente, é considerado ali a região do Nordeste, geográfica e politicamente. O norte de Minas funciona muito na mesma dinâmica do Nordeste. E aí depois lá embaixo o Rio Grande do Sul com 21. Então, ele tem 202 dos 253 prefeitos, deve crescer, tá? Porque tem o segundo turno. Né? Vai crescer um pouco, claro. 202 dos 253 prefeitos que o PT fez até agora, ou seja, 80%, 4/5 dos prefeitos do PT em apenas 5 estados. Bahia, Ceará, Piauí, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. São Paulo, o PT desaparece, praticamente não existe. Não existe no Centro-Oeste, presença também irrisória no Nordeste, no Sul e Sudeste, Sudeste, São Paulo, Minas, Rio, Espírito Santo, presença, exceto pelo norte de Minas, também presença rarefeita. Então, o PT está presente em 5 estados do país, na prática, 3 do Nordeste, Piauí, Bahia e Ceará. Mas digo para vocês, nesses 3 estados, a cara do PT é a cara do Centrão, não é a cara do PT tal como nós conhecemos no passado, tá? E aí mais Minas Gerais, integrada ao espírito do PT do Nordeste, e Rio Grande do Sul, com 21 prefeitos apenas. Então, um cenário muito difícil, um cenário de derrota para o PT. Né? Ainda mais considerando o PT histórico, né? Considerando que essa massa aqui nesses 3 estados, Ceará, Piauí e Bahia, é o PT com cara de centrão, né? Não é o PT com cara do PT das origens, um PT de centro-esquerda, não é, de fato, essa cara que o PT tem. E aqui o PL. Né? O PL, ele vai ter presença, olha lá, Centro-Oeste. Né? Centro-Oeste é o PL bem forte. É que esse azul aí não ajuda muito, tá? Mas ele tem presença no Centro-Oeste, em São Paulo, Paraná, Santa Catarina
e Rio Grande do Sul. Então, são os lugares, e surpreendentemente no Maranhão. A situação no Maranhão é terrível. O PT desapareceu no Maranhão. Então, o PL Maranhão, Goiás, Mato Grosso do Sul, um pedacinho ali do norte, mas vocês vão ver, é Roraima. Roraima, na verdade, é um puxadinho do Centro-Oeste. Né? É um puxadinho do Centro-Oeste. Então, é Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Né? Sudeste não tão forte, Minas Gerais ele não é tão forte. Minas Gerais e São Paulo é PSD, efetivamente. Tá? Mas então a gente tem uma presença da extrema-direita bastante relevante com o PL, ainda mais agora que há essa notícia a ser confirmada de que o Valdemar da Costa Neto sai da presidência do PL e cede o lugar para o Eduardo Bolsonaro. O PL se transformará, se for confirmada a notícia, aparentemente está tudo acertado para isso, se transformará num partido claramente de extrema-direita. Né? E não mais essa frente entre a extrema-direita e o centrão. Vamos ver alguns estados aqui que eu separei. São Paulo. Em São Paulo, é isso, PT, olha aqui, gente, 4 prefeitos em São Paulo até agora, o PT. 4 prefeitos, só nenhum prefeito em São Paulo, nenhum. PSD, do Kassab, em São Paulo, uma dominância realmente impressionante. Vamos ver aqui os números de São Paulo. São Paulo, PSD tem 207, segundo lugar o PL de Bolsonaro com 106, Republicanos com 88, MDB com 70, PP com 49, União Brasil com 35, Podemos com 31, PSDB, frangalho, restos do PSDB com 23, e aí só vai aparecer aqui um partido de centro ou centro-esquerda, o PSDB com 11, e o PT com apenas 4, assim como o PDT, ou seja, São Paulo é da direita com a extrema-direita nas cidades, né? Estamos falando da eleição municipal. Depois, Minas Gerais. Em Minas Gerais, a gente tem o PSD também dominante, não é uma dominância tão grande quanto São Paulo, mas dominando, 141. O Republicanos aparece, em São Paulo tem menor expressão, né? Então, vamos ver aqui, em São Paulo, o Republicanos é o terceiro, com 88, é o partido do Tarcísio, né? Vamos lembrar, o Tarcísio é um pé no Republicanos, um pé no PL, mas cada vez mais o Republicanos. O Marçal ameaçava disputar a liderança nacional da extrema-direita com o Bolsonaro, quem vai disputar é o Tarcísio depois dessa eleição em São Paulo, né? Vamos ver o segundo turno, mas por enquanto é ele que sai como grande vitorioso do primeiro turno em São Paulo. Então, Minas Gerais, PSD 141, Republicanos 83, MDB 82, PP 77, União Brasil 70, aí PSDB 60, ou seja, Minas Gerais, extrema-direita com centrão. E o PT com 35 prefeitos. Vamos olhar agora aqui, vamos para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro também, o PT praticamente desaparecido no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a força do bolsonarismo, o PL, o PSD não tem força no Rio de Janeiro. Veja lá, o PT tem 3, o PSD tem 3 também. No Rio de Janeiro, é extrema-direita, PL, com 22, em aliança com o Centrão. PP 17, União Brasil 13, MDB 11, Solidariedade 9 e Republicano 6. Tá? Então, é isso aí. O PSD emplacou o prefeito do Rio de Janeiro, mas no estado do Rio de Janeiro, o cenário para o PSD não é tão bom. Bahia, surpresa, Bahia. O maior partido na Bahia é o PSD, do Kassab, com 115 prefeituras. 115 prefeituras. Depois o Avante, com 60, o PT com 50. Importante dizer que o PT está no 5º mandato no governo da Bahia. E o perfil político ideológico desse PT dos 50 é um perfil centrão. Não é um perfil do PT de centro-esquerda ou de esquerda, menos ainda de esquerda. Depois o PP com 41, União Brasil com 39, o MDB com 32, União Brasil do ACM Neto, né? MDB com 32, o PSB com 24 e o PCdoB aqui, das 19 prefeituras do PCdoB, 15 estão na Bahia. Também um perfil que já foi de esquerda, não é exatamente o perfil de esquerda, esse do PCdoB, né? E como o PCdoB não está bem, não está bem. Olha isso aqui, Ceará. Ceará é o estado, depois da Bahia e do Piauí, com maior presença do PT. No Ceará,
Quem lidera é o PSB de Bola, Partido Socialista, com 65 prefeituras, depois o PT com 46, o PSD de Dado com 16, Republicanos com 14, o PP com 13, o MDB com 9, e aqui a triste fim de Ciro Gomes, o PDT do Ciro Gomes com apenas 5. O Ciro colhe uma derrota antológica, histórica, praticamente encerra a sua liderança nacional. Pernambuco. Em Pernambuco, o PSDB, da governadora, da Raquel Lira, sai na frente, com 32, mas rachando o estado com o PSB, do menino prefeito, um dos campeões de votos do país, o João Campos, que está com 31, 32 a 31. Este vai ser o embate em Pernambuco para as eleições estaduais, né, entre a governadora e agora prefeito reeleito. Depois vem o PP com 24, Republicanos com 22, o PSD de Dado com 19, MDB com 12, União Brasil com 10, Avante com 8, Podemos com 8, PT com apenas 7, o PV com 5 e o PL muito fraco lá em Pernambuco, com apenas duas prefeituras. Tá? Com apenas 2 prefeituras. Vamos lá, Natal, Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, governadora do PT, Fátima Bezerra, tinha colhido uma vitória muito expressiva nas últimas eleições, sai muito mal. Né? Veja lá, o PT apenas 7 prefeitos. A boa surpresa do Rio Grande do Norte é a presença da Natália Bonavides no segundo turno, a gente já mostra já. Mas o MDB é o partido dominante no Rio Grande do Norte, né, das oligarquias locais, oligarquias regionais, depois União Brasil com 28, o MDB tem 45, União Brasil 28, o PSD de Dado com 21, PP com 20, o PL com 18, o PSDB com 15 e o PT com apenas 7 prefeituras no Rio Grande do Norte. Vamos ver Piauí, que é outro estado onde o PT tem proeminência, tem liderança, é o terceiro maior partido lá no Piauí. No Piauí, o PSD de Dado, a gente já tinha mostrado, né, tem uma presença forte no Piauí, com 65, o MDB com 57, aí vem o PT com 50 prefeituras, colheu uma derrota amarga em Teresina. Né? O PT nunca ganhou em Teresina. Sim, mas foi cantado em prosa e verso pelo PT, pelo Wellington, pelo governador, por vários segmentos da mídia progressista, que o PT ganhava a eleição até no primeiro turno. Perdeu, não vai ter nem segundo turno em Teresina. Maranhão de Flávio Dino, né? Maranhão do PCdoB, o Maranhão uma presença relativamente forte do PT, o Maranhão é do PL, surpreendente, né? Essa que guinada. Né? Então, o PL é o partido com maior número de prefeituras no Maranhão, 40, MDB 37, PP 30, União Brasil 26, PSB 19, Republicanos 19, PDT 18, PSDB 8, PRD, o velho PTB com Patriotas, apenas 6, MOB, Mobilização, Partido da Mobilização, partido ao qual se filiou aqui no Paraná, o ex-governador, me ajuda, gente, o ex-governador foi muito mal na eleição, inclusive, né? E o PT com 2. Ex-governador do Paraná, me ajuda aí, gente, eu e minha memória. Quem é que olhou-se na mobilização, o nome foi bastante relevante no cenário, o Requião, lá em Curitiba, foi muito mal na eleição. Vamos agora vamos para o Centrão, né? Vamos para Requião, é isso aí. Vamos para o domínio do Centrão, realmente o Centro-Oeste. Goiás, União Brasil, do governador, ele sai vitorioso da eleição. O Caiado, está lançado candidato a presidente, inclusive, ele sai com 94 prefeituras, o MDB com 47, o PL com 27, o PP com 26, o Podemos com 14, o PDT com 11, aí vai o PT com apenas 3 prefeituras. Então, nesse centro-oeste do Centrão, o PSDB no Mato Grosso do Sul é o lugar da sobrevivência
do PSDB, o Mato Grosso do Sul, mas é um PSDB centrão também, tá? Não tem nada a ver nem com Dória, nem com Fernando Henrique, nada disso. É o PSDB centrão. Lá você tem o PSDB com 44, o PP com 16, o MDB com 10, o PL com 5, o PSD, veja, o PSD não vai bem no Centro-Oeste, não é região do Kassab, e o PSB com 1. O PT não tem ninguém no Mato Grosso do Sul, pelo menos até agora. Vamos descer lá para o... Não, eu ia falar. Não, esse aqui a gente já viu. Vamos descer para o Sul. Paraná. Paraná, o PSD do Kassab, a gente já tinha mostrado aqui, dominante, hegemônico no Paraná. No Paraná, deixa eu ver aqui, o PSD tem 164, o PP 61, o PL 52, o MDB 30, União Brasil 29, Republicanos 16. Ou seja, o centrão com a extrema-direita dominam politicamente o Paraná. E vem o PSB de bola, né, de socialista com 14, o PSDB com 10, o Podemos 8, PDT 5, o PRD 3 e o PT apenas 3 prefeituras no Paraná. Santa Catarina, o sul é deles, PL 90, um partido de maior número de prefeituras em Santa Catarina, o MDB com 70, PP com 53, uma vitória do governador lá, do Jorginho Melo, do bolsonarista Jorginho Melo. O PSD com 41, PSDB 13, União Brasil com 9 e o PT com 7 prefeituras. E aí, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul é uma derrota amarga para o PT. Por que uma derrota amarga para o PT? Porque é o estado do Paulo Pimenta, que é uma das principais lideranças políticas. Ele foi ministro do Rio Grande do Sul. Foi uma aposta do presidente Lula com ele de que o PT, com o processo de recuperação do Rio Grande do Sul, se relançaria como um partido de enorme peso no Rio Grande do Sul. E colheu uma derrota amarga tanto na prefeitura, em Porto Alegre, escapou por 0,7 de perder já no primeiro turno para o Sebastião Melo, como no Estado. Né? A situação do PT no Estado não é boa efetivamente. Tá? Vamos ver aqui. Então, em Porto Alegre, é centrão com extrema-direita, né? De novo. PP 164, MDB com 26, o PDT, o berço do trabalhismo, 50 apenas. Acho que sobrou o PDT, de fato, lá no Rio Grande do Sul. Né? O PL com 38, PSDB com 33, União Brasil com 21 e o PT com 21, Republicanos com 16. Esse é o cenário lá.